Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vamos continuar o nosso super aulão de véspera do Banco do Brasil. Este aulão de véspera de conhecimentos bancários. O professor separou aí, salvo engano, 25 aulas. São 25 aulas de exercícios, onde a gente pega um exercício, a gente aplica aí a gente pega um assunto, nós pegamos um assunto, aplicamos alguns exercícios, né? E depois a gente faz aquele reforço pedagógico. Se você gostou desse método, por favor, dá um retorno para a gente aí, que isso é muito importante. Vamos lá, crédito rural, né? Vamos lá. Concurso para quê? Banco do Brasil. Gente, você tem que pensar assim, cara, tem que se antecipar. Tenho certeza que depois que você fizer esse curso, cara, você vai ser uma outra pessoa, né? Olha só, o que vai acontecer, cara? O que vai acontecer com você? Olha só. Você vai trabalhar em Constituição, Banco do Brasil. Professor, você vai trabalhar assim, cara, as palavras têm força, você tem que acreditar, você está fazendo um curso fantástico. Aqui é um diferencial competitivo, você vai dar gargalhada no dia da prova, você vai ver. Olha só, você vai lá, pá, mandou lá, né? Banco do Brasil. Cara, Banco do Brasil, qual que é a sua principal característica? Banco do Brasil é o grande operador financeiro do quê? Da safra agrícola brasileira, ou seja, do crédito rural. Então, quer dizer o seguinte, que esse assunto, claro que ele pode ser explorado no concurso do Banco do Brasil. Lembrando para vocês que na prova de conhecimentos bancários nós temos o quê? 10 questões, né? 10 questões. Inclusive, é uma crítica que eu faço aos examinadores, ao longo do tempo, a conhecimentos bancários estão cada vez mais diminuindo. O concurso passado foi 15, já chegou a ser 20, já chegou a ser 30 questões, e agora o conhecimentos bancários são apenas 10 questões, né? Com certeza, isso já aconteceu no passado. Assim que acontece, hoje esse concurso são 10 questões, aí passa um tempinho, ele volta a cobrar 20 questões, e ele tem essa flexibilidade, as coisas vão e voltam, né? Tá certo? Vamos lá, crédito rural. Consegui separar 5 questões para vocês aí, questões bastante interessantes. Com certeza, essas revisões aqui vão deixar vocês competitivos. Vamos lá. Primeiramente, olha aí, o Tony Santos, né? Fez um comentário lá na nossa página no YouTube, né? Bacana, né? Olha só. Olá, e pessoal, como está o rendimento, né? Aí Tony Santos mandou o seguinte: olá pessoal, olá aí pessoal, como está o rendimento dos estudos? Continuo motivadaço. Atribui isso ao sistema pedagógico do LAC e ao maravilhoso método de estudo facilitado pelo Personalidade Coach, né? Olha aí, adorei essa palavra, Personalidade Coach, né? Tony Santos, forte abraço para você, garoto, você está certo, continue motivado aí. Estamos na reta final. Aproveite esse aulão de véspera que você vai ficar super competitivo, tá certo? Vamos lá, gente. Banco do Brasil, Fundação Carlos Chagas, FCC 2013, cargo de escriturário, né? As linhas bancárias de crédito rural possibilitam ao cliente acessar financiamento. Ok, então vamos lá. Aqui está, né? Um comando bastante objetivo, né? Quando tem comando assim bastante objetivo, o aluno tem um alto índice de acerto, né? Porque eu já percebi que quando o cara coloca um comando gigante, né? E esse comando gigante tem aquele famoso texto ilustrativo para deixar a questão gigante, o aluno quando chega lá no finalzinho do comando real, ele já cansou. E quando tem essa que é objeto assim direto, o cara consegue pontuar mais rápido. Vamos lá. O que ele está pedindo? Ele está pedindo, né? Ele está pedindo para você completar a frase corretamente, né? As linhas bancárias de crédito rural possibilitam ao cliente acessar financiamento. Vamos lá para a alternativa, ao financiamento, acessar financiamento para atividades de comercialização da produção. E aí, professor? Aí é o seguinte, o aluno, tá? Tem que saber, tá? Tem que ir para o concurso Banco do Brasil sabendo que o crédito rural pode ter até 4 finalidades, né? Produção, tá? Produção, comercialização, industrialização e, salvo engano, transporte. A gente vai passar isso para vocês. São 4, tá? 4, tá? Produção, comercialização, transporte e, claro, nós temos aí, que é a logística e a industrialização dos produtos agropecuários. 4. Ou seja, a letra A está correta, porque a comercialização da produção é uma
né? É uma das 4 linhas de crédito, né? Só recordando, primeira linha de crédito, produção. Segunda linha de crédito, comercialização. Terceira, primeira linha de crédito, ó, custeio. Segunda linha de crédito é investimento. Terceiro, comercialização da produção. E, finalmente, a 4ª linha de crédito vem a ser a industrialização dos produtos agropecuários. Então, eu falei aí uma pequena bobagem no começo, já estou me retificando, são 4 linhas de crédito. De novo, custeio, investimentos, comercialização e industrialização. Pegou? Legal? Isso pode ser cobrado nas próximas provas. De novo, custeio, investimento, comercialização da produção e, finalmente, nós temos aí a industrialização. Então, são as 4 e a letra A é a alternativa correta. Professor, mas vamos ler as demais? Claro que a gente vai ler as demais, né? Vamos lá, porque a gente sabe que as questões elas vão e vêm, né? Letra B. Do custeio das despesas pessoais e familiares, realmente nós temos uma linha para o custeio, né? Mas não são para despesas pessoais e familiares. Né? O banco, para você quer o custeio, você quer um financiamento para o custeio de suas despesas pessoais e familiares, você deve procurar uma outra linha de crédito, não essa linha de crédito que é o crédito rural, porque o crédito rural não tem um objetivo de despesas pessoais e familiares, embora que muitas pessoas utilizem esse crédito para o pagamento de suas despesas pessoais e familiares. Então está errada. Letra C. Com a liberação de uma só vez, independente do cronograma de aquisição de serviço. Então, isso está errado, não tem nada a ver com uma liberação só de uma só vez. Inclusive, isso aqui é uma medida protetiva do sistema financeiro nacional, do sistema do crédito rural, porque tem que obedecer o quê? O cronograma. Você não vai aplicar o dinheiro de uma só vez. Então, se você não vai se aplicar de uma só vez, você não tem a liberação de uma só vez, tá certo? Sempre segue o cronograma de aquisições de serviços de acordo com o seu projeto. Letra D. Sem apresentação de garantias ao financiador, está errado, o crédito rural precisa de garantias para o financiador. E letra E, para investimento em bens ou serviços cujo aproveitamento se estende por um único ciclo produtivo, né? Então está errado, porque não é um único, aqui são por vários, né? Professor, e aí? Aí é o seguinte, cara, essa questão aqui, ela é uma questão até difícil, né? Mas, se o aluno estudou conosco, se o aluno estudou na fonte, essa questão ficou muito fácil. Você sabe por quê? Porque essa questão toda ela foi retirada da Lei 4.829. Essa lei de 4.829, ela veio disciplinar o que é o crédito rural. Atenção, esse artigo 9º, tá certo? É um artigo muito importante, tá? Aqui que vai definir quais são os clientes, quais são as hipóteses que podem ser utilizados no crédito rural. Na questão, eu já falei para vocês quais são as 4 hipóteses, sem olhar no caderno, olho no olho. Isso, número 1, custeio. Número 2, investimento. Número 3, comercialização da produção, que inclusive foi a letra A dessa alternativa. E a 4ª foi o seguinte, a 4ª possibilidade é a industrialização, né, dos produtos agropecuários. Então ele veio trazer isso, olha só. Então aqui, ó, artigo 9º, tem que saber, cara, quem vai fazer concurso do Banco do Brasil principalmente, ó, caracteriza, para os efeitos desta lei, os financiamentos rurais, crédito rural, caracterizam-se, segundo a finalidade, como de, primeiro, custeio, né? Isso aqui é o custeio, né? Para que serve o custeio? O cara pode querer saber isso de você. Ele pode muito bem jogar esse cara aqui no comando e colocar as alternativas. Custeio, investimento, comercialização. Custeio é o quê? É quando destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de produção agrícola ou agropecuária. Palavra importante, despesas normais. Investimento, quando se destinarem às inversões de bens e serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos, né?
Em vários períodos. Inversões de bens. Professor, o que é inversões de bens? Antigamente o povo escrevia de maneira difícil, né? Lá em 65, né? Inversões de bens. Dou um exemplo. Essa televisão pertence a X, né? X vende para Y, ou vai ter uma inversão de bens. Bacana? Então dicionário aquisição, pode trocar a palavra aí, aquisição, que fica melhor. Então, olha só, examinador gosta dessas palavras. Ó. Quando se destinarem a inversões, coloque isso na prova, cara. O cara fala, isso aqui vai entrar com recurso, professor. E depois enche minha caixa de e-mail. Não tem recurso, porque na lei diz isso. Ó, inversões de bens e serviços cujos desfrutes se realizam no curso de vários períodos. Quando estudava para concurso, o meu radar ficava sempre atento quando eu vejo essas palavras difíceis, cara. Porque o examinador gosta disso, né? Gosta disso por quê? Porque o aluno pensa que isso está errado, né? Isso não tem concordância. Infelizmente, o nosso sistema de ensino é muito falho nesse sentido, né? Letra A. Terceiro item é a comercialização da produção, que foi a alternativa correta, quando destinados isoladamente ou como extensão do custeio a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da produção, sua estocagem, transporte ou a monitorização de títulos oriundos das vendas pelos produtores. Então, aqui, a comercialização. Então, tem que saber. E, finalmente, última modalidade, industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural. Então, são as fontes, tá, de comércio. Olha só, olha aqui o que ele fez. Letra E, para investimentos de bens ou serviços, cujo aproveitamento se estenda por um único, voltando aqui, investimento, quando destina, inversões, Primeira coisa, ele misturou o custeio, né? E misturou aqui, olha só, investimento, vários períodos, né? Tá certo, galera? Viu aí? E quero uma coisa que também, só para completar esse reforço pedagógico, olha só, investimento longo prazo, custeio sempre a curto prazo, tá certo? Fechou? Bacana, né? Vamos então para a nossa próxima questão. Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário. Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique à pesquisa de mudas ou sementes certificadas podem ser utilizar do crédito rural. E aí, galera, essa questão está absolutamente correta, não tem nada que prejudique. Esta é uma questão que está querendo cobrar de você, se você sabe quais são as pessoas legítimas que podem solicitar o crédito rural. Por exemplo, o professor Luiz Antônio pode solicitar o crédito rural? Vamos analisar. Professor Luiz Antônio é pessoa física? Sim. Pessoa física pode? Pode. Só que o professor Luiz Antônio não tem nenhuma atividade relacionada com o campo. Logo, não posso. Isso é uma pergunta, uma explicação genérica, ampla, para você criar um discernimento, um juízo de valor. Tá? Aí você coloca aqui, pesquisa de mudas ou sementes certificadas. Esse cara tem alguma coisa a ver com o campo, com crédito rural? Sim, tem. Né? Então você podia marcar assim. Ou seja, estou explicando para você, pela interpretação e vivência, você tem uma vantagem competitiva. Mas vamos agora na técnica. Né? Se você for lá no site do Banco Central, lá em crédito rural, tem lá. Quem pode se utilizar do crédito rural? Aqui estão as pessoas legitimadas para solicitar o crédito rural. Vamos lá? Quem que é? Primeira coisa, vamos lá. Produtor rural, pessoa física ou jurídica. O professor é pessoa física e também é pessoa jurídica, mas eu não sou produtor rural, sou professor, então eu não posso. Tem que saber. 2. Cooperativas de produtos rurais. Cooperativa de produtos rurais também está legitimada. Tem que saber? Claro que tem que saber. Olha só, tá? Vamos lá. Pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo produtor rural, se dedique a uma das seguintes atividades. Letra A.
pesquisa ou produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas, ou seja, o examinador ele pegou exatamente o item 3.A, né? 3.A. Então aí a questão está absolutamente correta. Viu como é bom estudar pela fonte? Com certeza, cara, se cai, isso aqui é potencial questão de prova, principalmente nas bancas FCC, Ciências Gran Rio, Fundação Getúlio Vargas, FGV. Por quê? Porque elas são de múltipla escolha. Então o cara coloca aqui, letra A, letra B, letra C e assim por diante. Fica fácil, a questão está montada para o cara. Ele coloca um comandozinho pequeno, ou coloca um texto explicativo, a questão está pronta, a questão não tem tantos recursos e com certeza essa questão avalia o conhecimento do candidato. Então preste atenção quando tem esses itens assim, né? Ó, letra B. Pesquisas ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões, né? Já pensou se o cara manda na sua prova tal lá, ó? Pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões, cara. O cara que estudou meia boca fala, quando que vai financiar esse negócio aí? Tá errado, né? Mas aí você tem que vencer as suas paixões. Tem mais? Tem. Letra C. Prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo, né? Letra E. Prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais. Ok? Medição de lavouras, atividades florestais. Então essas aqui são todas as possibilidades para pessoas legitimadas a utilizar o famoso crédito rural. Bacana? Fechado? Ótimo, né? Vamos para a nossa próxima questão, né? Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário. Olha só. A comercialização da produção é uma das atividades que podem ser financiadas pelo crédito rural. Aí. Então, o que ele está cobrando? Ele está cobrando o seguinte conteúdo. Professor, quem que pode solicitar? Para quais as finalidades que podem ser utilizadas o crédito rural? São quantas? 4. Primeira, custeio. Segunda, investimento. Terceira, comercialização. E a quarta, industrialização. Então, aí nós temos aí as 4 alternativas. E ele fala a comercialização da produção. Tá certo, professor? Tá certo. Então, a resposta está absolutamente correta. Professor, mas quem que disse isso? Quem disse isso foi a Lei 4839, salvo engano, de 1965, né? Acho que aqui é 29, tá certo? De 65. Então, essa lei diz, né? Professor, essa lei é importante? Claro que é importante. Você pode perceber o seguinte, que essa lei aqui, não só lê o artigo 9º dessa lei, porque o artigo 9º dessa lei que traz essa classificação, mas se você der uma lida, principalmente nos primeiros artigos, leia de 1 a 10. Se você dar uma lida de 1 a 10, cara, você vai ficar bom, você vai ver, você vai ficar competitivo, você vai sentir isso. A lei, opa, acertei, Lei 4829, de 5 de novembro de 65, ela vem disciplinar o crédito rural. Olha só, para os efeitos desta lei, os financiamentos rurais caracterizam-se, segundo a finalidade, como de, primeiro, olha só, custeio. Já falei isso, mas eu vou falar de novo para martelar na sua cabeça. Para que serve o custeio? Quando destinados a cobrir despesas normais de um ou mais períodos de produção agrícola ou agropecuária. 2. Investimento, quando se destinarem a inversões de bens e serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos. 4. Comercialização, que foi, inclusive, objeto da cobrança. Destinados isoladamente ou como extensão do custeio a cobrir despesas próprias da fase sucessiva à coleta da produção, sua estocagem, transporte ou a monetização de títulos oriundas da venda pelos produtos. E, finalmente, atenção, industrialização de produtos agropecuários, quando efetuada por cooperativas ou
pelo produtor na sua propriedade rural. Bacana, questão aí que a gente já bateu em cima nela, nós fizemos só o tal do reforço pedagógico. Legal? Vamos para a nossa próxima questão, né? Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário, né? Então você observa aí que o Banco do Brasil tem, aliás, eu só encontrei questões de crédito rural do Banco do Brasil. Então se você vai fazer concurso do Banco do Brasil, ó, abre o olho, hein? Os investimentos de bens ou serviços cujo aproveitamento se estenda por vários ciclos produtivos não podem ser objeto de financiamento de crédito rural. A única palavra errada vocês já perceberam. Por quê? É não. Porque, segundo, né, olha só, a Lei 4829 de 64, desculpa, 65, né? Lá no seu artiguinho 9º, ok? Inciso 2, ele vem falar que pode ser. Então, isso aqui é o que? A fonte. Então, quando você estuda na fonte, você fica competitivo, né? Na altura do campeonato, você já sabe disso. Professor, eu quero uma deixa, professor. Já falei, vou repetir, vou martelar na sua cabeça. O professor, ele é o instrumento. Quem vai ser aprovado, quem vai ser você. Então, o professor passa o caminho das pedras e você aí vai pisar nas pedras corretas. Olha só, quem quiser reforçar, por favor, vai lá, baixa na internet. A internet hoje eu não consigo enxergar hoje um aluno ficando competitivo sem a internet. Então, o cara vai lá, baixa e lê de 1 a 10. Pronto, só isso. O examinador não vai sair daí, né? E, claro, lê a FAQ do Banco Central. Ó, para os efeitos, tal. Vamos direto ao assunto aqui, ó, investimento. Quando se destinarem à inversão de bens ou serviços cujos desfrutes se realizem no curso de vários períodos, e lá falou que não podia ser, né? Então está errada a questão. Legal? Vamos para a próxima questão, né? Banco do Brasil, CESP 2007, cargo de escriturário, né? As fontes de recursos para o crédito rural, conforme a sua origem, podem ser classificadas em 3 grupos. Recursos controlados, ok, né? Taxas controladas pelo governo, recursos não controlados, taxas livres, né? E fundos especiais, que são taxas subsidiadas, equalizadas por fundos multilaterais, em especial exportadores para os Estados Unidos. Ok, professor, e aí? Gente, essa questão de 2007. E hoje nós somos 2015. E aí, professor? Aí, que mesmo de 2007, essa questão ainda ela é válida. Por que ela é válida? Porque hoje nós temos dois grupos que vão integrar, que são fontes de recurso para o financiamento do crédito rural. Professor, esses 2 grupos, onde que está escrito esse cara? Lá no Bacen, na FAQ do Bacen do crédito rural. Então o aluno tem aí, eu não sei o que aconteceu aqui, né? O aluno aí tem aí aqui ler lá no crédito rural, lá na FAQ do crédito rural, tem que ler essa FAQ aí do crédito rural para ficar competitivo e mais a lei 48, né, 4829, o artigo de 1 a 10. Com essas 2 leituras de véspera, cara, tenho certeza que você não... Se cair essa questão, você acerta. Você já pensou? 2 documentos que estão na sua mão, você acerta uma questão de 10, ou seja, 10% da prova, né? Professor, questão errada, claro, errada. Vamos aqui, o que diz a FAQ, né? Então, são controlados. Quais são os recursos controlados? Os recursos obrigatórios decorrentes da exigibilidade de depósito à vista, ou seja, um pequeno percentual dos depósitos à vista são destinados para o financiamento agrícola no Brasil, das operações oficiais de crédito, sob supervisão do Ministério da Fazenda, ou de qualquer fonte destinados ao crédito rural, na forma da regulamentação aplicável, quando sujeitos à subvenção da União,
sob a forma de equalização de encargos financeiros, inclusive os recursos administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. D. Os recursos oriundos da poupança rural, quando aplicados segundo as condições definidas para os recursos obrigatórios. Letra E. Dos fundos condicionais de financiamento regional. Letra F, tá? Nós temos aí os do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, né, FUNCAFé. Então aqui são as alternativas para financiar. Esses caras aqui são chamados de controlados. E os outros, o outro tipo, o outro grupo, é os não controlados, são todos os demais. Então a questão estava errada, porque ele falou que eram 3 grandes grupos. E estou provando para você que são 2 grupos e o cara pode cobrar, por exemplo, aqui, ó, uma letra E, cara. Pode cobrar uma letra E para você na prova, você tem que ficar super ligado. Legal? Bacana, né? Ótimo, né? Meus amigos, vamos encerrar essa aula, nessa aula aí do Crédito Rural. Bacana a aula, com certeza aí bastante produtiva. E vamos fazer logo nossa mensagem, né? Essas mensagens para mim têm um efeito muito importante, cara. Você não tem ideia, né? Porque não é só você que precisa de motivação. Quem está lá de cá também precisa de motivação. E não é exclusivo do professor Luiz. Todos os professores precisam. Nunca é tarde para recomeçar. Pior do que errar é nunca tentar. Cara, isso aqui é muito verdadeiro, né? Pior do que, olha só, que errar é nunca tentar. Então tente, cara. Tente, né? Ah, professor, eu tenho uma idade já certa avançada. Não esquece isso. Hoje em dia o cara com 45 anos é uma criança ainda, né? Rapaz, vamos lá, né? Então você sempre, olha, você não pode fazer pré-julgamentos, cara, principalmente de sua própria pessoa. Você tem que acreditar, tentar. Eu falo isso porque eu vivo todos os dias com concurso público e eu vejo cada exemplo de superação, cara. Cada exemplo de superação fantástico. Cada exemplo de superação fantástico aí. Então você tem que tentar, né? Não tenha medo de errar. Tá certo? Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Clique like.